Boa tarde a todos. Boa tarde, rapazes. Não vou chamar ninguém de senhor, tá? Afinal, são muito jovens. E o tema do nosso painel é como ler o Brasil dividido. Eu iria além, né? Eu queria saber como que a gente sobrevive a um país que está totalmente rachado. Eu vinha pensando aqui, e aí isso vai entregar a minha idade, mas eu tenho muita saudade de quando a nossa maior rivalidade na vida e de campanha e marqueteiros era quando meu pai tinha colado no Monza Azul dele um adesivo do Collor e a minha mãe, no escorte prata dela, um adesivo do Lula. Isso, para mim, era o máximo da rivalidade política e acho que estava bom por aí. Agora a gente vive num país totalmente dividido e polarizado e é sobre isso que a gente vai falar. Temos 39 minutos, vamos ficar de olho no cronômetro. Vou fazendo as perguntas para vocês, mas vocês podem também ir interagindo para poder ficar uma coisa dinâmica, fiquem à vontade, tá bom? Andrei, eu fui jornalista de televisão por 20 anos, então a gente não esquece isso. Vou começar com você que está no olho do furacão, com essa história da pesquisa. Eu queria que você explicasse, porque o PL entrou com uma liminar no TSE, dizendo que a pesquisa da Atlas Intel teria sugestionado a resposta dos eleitores. Todo mundo acompanhou aqui, relacionado àqueles áudios do Daniel Vorcaro com o Flávio Bolsonaro, e o PL entendeu que, na verdade, os áudios teriam sido apresentados antes das perguntas serem feitas e, por isso, deu aquela margem de 6, 7 pontos, né? O que foi que aconteceu? Bom, boa tarde a todos. Agora eles vão ter que lidar com o fato de que o Datafolha deu uma queda maior, né? Vão ter que explicar isso também. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês e obrigado ao João pela organização desse evento, como sempre, tão bonito e interessante. Bom, parte do meu trabalho hoje em dia fazendo pesquisas não apenas no Brasil, mas também em outros países, é que às vezes estou no olho do furacão em vários lugares ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que estou no olho do furacão no Brasil, criticado pela direita mais radical, estou no olho do furacão na Colômbia, criticado pela esquerda radical, ao mesmo tempo, que é me colocando numa situação de pensar que estou virando bipolar. Bom, o que aconteceu em relação ao áudio na pesquisa Atlas é que a gente tem uma ferramenta chamada Atlas VRC, uma ferramenta que geralmente a gente usa para medir impacto sobre audiências de propagandas comerciais, né? Então, é um produto comercial que a gente usa principalmente para o mercado de publicidade, sendo que às vezes a gente também aplica este produto para entender o debate político. Por exemplo, quem ganhou um debate eleitoral numa corrida presidencial, o live de um candidato, uma entrevista. Buscamos entender quais são os elementos de discurso que despertam uma emoção mais positiva ou negativa na cabeça de um eleitor. Comparamos segmentos e buscamos observar em tempo real esses pontos de inflexão. A gente considerou que, vista a repercussão deste áudio, né, era interessante entender ao longo dele se existiam alguns elementos que faziam as pessoas melhorarem ou piorarem a percepção que eles tinham sobre o Flávio Bolsonaro. Em algum momento ele fala sobre Deus, em algum momento ele fala sobre uma ajuda que ele realmente precisa para um projeto do pai dele. Então, em outro momento ele fala sobre a amizade com o Vorcaro, chama ele de irmão ou irmãozinho. Então, a gente quis entender quais desses elementos de alguma maneira impactam a percepção dos eleitores, sendo que este teste ele foi realizado depois da submissão do questionário da pesquisa. Então, foi uma coleta complementar à pesquisa principal e, portanto, não houve nenhum tipo de contágio sobre o cenário, sobre os resultados que a gente mediu. Tanto é que, desde então, temos 3 outras pesquisas que mostram uma queda bastante relevante do Flávio Bolsonaro, maior do que é no nosso caso, no primeiro turno, por exemplo, hoje no Datafolha, um pouco menor no segundo turno, mas resultados muito compatíveis.
Algo que é meio previsível quando você tem uma polarização política muito forte e, então, opiniões muito cristalizadas, é que há uma resistência clara em termos de aceitar um fato negativo, né? Então, existe uma resistência dentro do bolsonarismo hoje de entender que, de fato, este episódio foi um episódio muito negativo e tem um impacto, né? E é mais fácil, então, buscar tirar um pouco da credibilidade da pesquisa do que encarar uma realidade política que não é uma realidade política fácil, no meu entender. Você tem o articulador da maior fraude do sistema bancário brasileiro há muito tempo, né, numa relação que parece ser uma relação de bastante amizade, né, e de um apoio financeiro expressivo, talvez um pouco maior do que seria esperado para um projeto da natureza que foi colocado, né? Se a gente pensar os últimos 20 anos, premiações de Oscar nos Estados Unidos, 15 dos 20 filmes que ganharam o Oscar pelo melhor filme tiveram orçamentos inferiores ao orçamento declarado para este projeto. Então, tem muitas questões que eu entendo serão problemáticas para a campanha do Flávio e não é necessariamente brigando com os resultados da pesquisa que essa situação vai melhorar. Duda, onde tem incêndio, tem você, não sei se para apagar, mas você está. Eu vou rodar. Depende do lado, ou para né? botar mais fogo, não sei. Eu vou rodar aqui uma vinheta do plantão, do Breaking News, e vou te perguntar se você vai para a campanha do Flávio Bolsonaro. Não. Não mesmo? Vocês não conversaram? Bom, gente, primeiro, boa tarde para todo mundo que está aqui. Obrigado por estar aqui, Lula, né? Meu parceiro, uma honra estar com você, velho, né? Parabenizar os debatedores. João, você é um craque, velho. Você é um craque. Parabéns para todo mundo que está aqui organizando isso, gente, porque eu sei como é complicado organizar isso. Parabéns aos organizadores, a todos vocês. Obrigado pelo convite. Gente, já faz um tempo que eu decidi que eu não faria mais campanha eleitoral nessa parte operacional. Está aqui a minha esposa, te amo, meu amor. E essa decisão foi tomada em família, em casa, e eu não volto mais. Zezé, eu amo ela mesmo, Zezé. Ele falando, não é sacanagem, não, eu realmente... Então, eu perguntei para a pessoa errada, Mas eu tenho que perguntar para a esposa. Ela sabe, Mas assim, gente, não, na parte operacional, não vou, por uma decisão interna, já foi tomada há um tempo atrás, e por aí vai. Isso não significa que eu estarei fora de tudo, né? A mentoria nessa parte estratégica são coisas super importantes, e eu tenho feito isso em alguns estados. Eu trabalho para o Partido Liberal já faz um bom tempo, faço algum trabalho com o Valdemar, enfim, com alguns players do partido, e se eu for chamado para dar alguma opinião estratégica, com certeza sim o farei. Mas depois de decisões tomadas, a estratégia já não existe mais. Mas você foi procurado? Como? Você foi procurado ativamente? Não. Né? Essas decisões estratégicas, elas acontecem sempre antes, né? Depois que uma decisão está tomada, aí é só operação para apagar ou para incendiar, como você mesmo disse. Mas a estratégia ela vem antes. Essas decisões elas precisam ser tomadas antes, né? E isso, na campanha do Flávio, eu não estou fazendo. Tá aí, breaking news. Lula, você consegue transitar bem dos dois lados. Você já fez campanha do PSDB, você fez campanha do PSOL. Você faz um milagre, não é mesmo, de conseguir transitar bem dos dois lados e conseguir ser aceito por isso, e, obviamente, é pela sua trajetória. Agora, eu queria saber, na tua opinião, em que momento que a gente destampou esse bueiro da polarização e que, simplesmente, a gente perdeu o controle do que está acontecendo. A comunicação, e eu faço a meia-culpa aqui também pelo outro lado, como jornalista, em que momento que a gente achou que implodir
as pontes seria a melhor forma de comunicação. Obrigado, Renata. Bom, começar essa tarde aqui, agradecer o convite, João Camargo, grande amigo, ao Neneto Camargo, seu irmão também, grande companheiro, Camila, e cumprimentar aqui também a ministra Marina Silva, deputada Tabata Amaral, Juliano Medeiros. Eu tive a honra de participar da campanha presidencial da ministra Marina Silva, com a qual eu aprendi muitas lições de política, mas, sobretudo, aprendi muitas lições de vida. A Marina é alguém que pode ter grandes ensinamentos para a gente em todas as áreas que a gente pode ter da vivência e do conhecimento. Uma honra poder ter participado. E aí, com essa trajetória de ter feito a campanha do Eduardo Campos, da Marina Silva, depois eu fiz a campanha do Geraldo Alckmin, antes dela eu fiz a campanha do João Dória, em São Paulo, que venceu no primeiro turno, e agora, mais recentemente, eu fiz a campanha do Guilherme Boulos, Prefeitura de São Paulo. Fui adversário do Duda Lima na campanha do João Dória, venci ele lá, eu com o João Dória, ele fazia o russomano. E agora ele venceu lá com o prefeito Nunes, a gente perdeu com o Boulos, mas na próxima a gente tira a rixa para saber quem pode vencer a próxima. Enfim, o que é importante falar sobre essa história da polarização? E a gente está num momento onde a polarização não acontece só no Brasil. A polarização é um fenômeno que acontece no planeta inteiro. E a gente vê isso a partir também da mudança de hábito que as pessoas têm, do consumo da informação, de como ela vai transitando na sociedade. E talvez o maior impacto que a gente tenha é que até 20 anos atrás, a gente, a Renata como profissional de comunicação, jornalismo e televisão, a gente se informava por um veículo que tinha uma hegemonia. As emissoras de rádio e televisão tinham hegemonia na comunicação. Hoje, o celular, ele não é só um veículo de consumo, mas de produção de conteúdo. Cada cidadão, cada um de nós aqui, produz seu próprio conteúdo, e esse conteúdo faz com que as pessoas hoje se conectem muito mais em grupos do que só como um telespectador, como um ouvinte de um veículo de comunicação. A gente sabe também que as redes sociais, elas engajam muito mais pelo ódio do que pelo amor. Então, o discurso da raiva, o discurso do ódio, o discurso que prega radicalismos, ele faz muito sucesso nas redes. E a gente está também numa era onde as pessoas consomem informação muito fragmentada. Ninguém consome informação, ninguém para. É difícil, hoje eu fico feliz quando eu vejo um jovem lendo um livro profundamente, porque a garotada, a geração Z, está muito mais acostumada com os vídeos curtos, os impulsos curtos, com a informação muito fragmentada e muito curta. Isso faz também com que a falta de aprofundamento se dê em dois aspectos. A falta de aprofundamento da reflexão política e humana e também a falta de aprofundamento sobre que rumo a gente quer para o nosso futuro. O Brasil entrou numa polarização em 2018, com a campanha do Jair Bolsonaro, onde eu estava na campanha do Geraldo Alckmin, nós apostávamos num grande crescimento do Geraldo Alckmin quando estava com um programa de televisão, que era o maior programa de televisão que eles tinham em relação aos candidatos que eram concorrentes, e o Jair Bolsonaro, sem nenhum tempo de televisão, cresceu, e o episódio da facada fez com que ele estivesse fora também da campanha, dos debates, etc. e tal. Isso fez com que a gente visse ali o potencial das redes sociais. E a polarização de lá para cá, ela só se tornou mais radical, tornando com que as pessoas pudessem ter cada vez mais a disputa do seu discurso de grupo, de ódio, e do seu discurso de nicho, e isso impediu a comunicação que a gente tinha, que era mais ampla dos candidatos. Essa é uma análise um pouco rasa, pelo pouco tempo que a gente tem aqui, mas a gente tem assim uma série de estudos e livros, e o Andrei, que é um especializado em pesquisa, o Duda, o Pedro, que são consumidores de comunicação, produtores de comunicação. A gente tem um monte de livros, um monte hoje de ensaios que podem mostrar mais profundamente como que a gente chegou nesse espaço. Para concluir e terminar, a gente tem que pensar que muita gente está na polarização. Tem uma parcela do eleitor que está na direita e na esquerda, mas tem uma grande parte do eleitor que está um pouco fora desse discurso da polarização e que vota muito mais pelo bolso, pela barriga, pelo que admira em certo político, pelo que vê no dia a dia melhorando. São pessoas que estão um pouco fora da briga ideológica e votam com pragmatismo. E eu acho que esse eleitor do pragmatismo é que potencialmente pode dar a resposta para a resposta de $1 milhão que todo mundo quer ter hoje, que é quem vai vencer a eleição esse ano. Acho que está na mão desse eleitor. Então, concluindo um pouco dessa análise rápida e breve.
Lula, já volto para esse tema que eu acho também muito importante, que a gente vive numa bolha parecendo que todo mundo entende de política ou todo mundo está engajado na política, na verdade não é, eu já volto aí. Mas queria vir com Pedro. Pedro, o Lula falando das redes sociais e que isso agravou demais a polarização, mas tem uma outra teoria que eu não sei se eu tendo a acreditar porque eu gosto mais dela ou não faz o menor sentido, que é de 10, 15, 20 anos para cá, a gente teve um acesso mais democratizado à educação. Então, a gente viu entrando nas universidades, a gente viu pessoas que não tinham acesso à educação estudando. E eu estou falando de minorias, eu estou falando das mulheres, eu estou falando da população negra, da população LGBT, e entrando nas universidades, ou às vezes não entrando nas universidades, mas tendo algum tipo de acesso à educação e começando a ocupar esses lugares de poder. Esses lugares de poder que eram ocupados, ainda são, mas que eram ocupados basicamente pelas mesmas pessoas. Nesse momento em que esses lugares de poder começam a ter que ser, minimamente, divididos também com minorias, isso trouxe algum tipo de reação para que viesse esse discurso de ódio? Ou eu estou aqui numa teoria muito rocambolesca e é só rede social mesmo e a gente está raso? Vamos lá. Antes de tudo, gente, que evento formidável e que reunião de pessoas interessantes. Muitíssimo obrigado pelo convite. Renata, tem uma... O Tolstói abre o Ana Karenina com uma frase que é um dos mais conhecidos inícios de romance da história da literatura, que é: todas as famílias felizes são iguais, mas as famílias tristes, cada uma é triste do seu jeito. Então, o problema da polarização que pega as democracias ocidentais tem causas particulares, quer dizer, tem coisas que só acontecem aqui no Brasil, e tem causas que são naturalmente universais. Eu já ouvi várias vezes essa tese, mas eu acho que ela simplifica uma coisa que é um pouquinho mais complicada. Como é que é o desenho das democracias no Ocidente do pós-Segunda Guerra para cá? Você pega... Bem, aprendeu-se um monte de coisa a partir da crise de 29, e uma é você deixar muita gente na miséria um problema. Então, você teve uma série de políticas para trabalhadores, principalmente para a classe operária, e você tem, na Europa, nos Estados Unidos, nas Américas, a formação de sindicatos. Esses diversos sindicatos, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, muito autônomos, eles são a base do que a gente chama de partidos social-democratas. E toda democracia tem o seu partido social-democrata. E você tem um espelho, que é meio que um partido da classe média, eu não vou chamar de burguesia, não, que eu não sou marxista, mas dessa classe média educada, tudo mais, tradicional, você tem meio que um espelho. E as democracias se organizam entre essa centro-esquerda e essa centro-direita, em geral, com uma economia liberal e um colchão de bem-estar social. Isso é a história de uma normalidade democrática. E, como dizia o Keynes, os liberais ficam ali no centro, dando quadros para os governos de esquerda, que, em geral, têm problema de falta de quadros, e dando ideias para os governos de direita, que, em geral, têm problemas com falta de ideias. E isso meio que garantiu uma estabilidade democrática durante muito tempo. O que é o processo de globalização a partir dos anos 90? Primeira coisa que ele faz leva toda a manufatura para a Ásia. Ao levar toda a manufatura para a Ásia, joga o preço de qualquer produto de consumo no chão. Esse troço enriquece o mundo barbaramente. Só que enriquece, mas esse impacto desse enriquecimento ocorre de formas diferentes em lugares diferentes. Os que eram muito pobres no mundo são alçados a uma classe média baixa. Os números de queda de fome no planeta inteiro são imensos entre 1990 e 2015. São imensos. E a gente viu uma versão disso acontecer aqui no Brasil.
você tem toda uma população brasileira, aproximadamente 30% da população brasileira, que era pobre. O que quer dizer pobre? Ser pobre quer dizer que você não tem certeza se você vai ter comida, você não tem certeza se você vai ter teto. O que é ser de classe média? Seu problema não é esse, seu problema é pagar boleto no final do mês. Tá? Então, os 30% da população brasileira que eram pobres ascendem à classe média. Agora, simultaneamente, isso acontece em todo o Ocidente, onde você tinha populações pobres. Isso acontece em toda a África, isso acontece em toda a Ásia. A classe média na Ásia dispara. A Ásia ganha uma classe média nova gigante, e não é só na China, não. Índia, Coreia, tudo quanto é canto. Os muito ricos ficam mais ricos ainda. A classe média tradicional do Ocidente fica no mesmo lugar. E aí, quem se ferra são os operários do Ocidente. Mas é um se ferrar esquisito, porque você olha para uma geração para o outro, por um lado eles perdem estabilidade, e por um lado eles perdem certos acessos à saúde, alguns serviços. Agora, por outro, ganham uma imensa autonomia, entendeu? Começam a decidir que horas que vão trabalhar, tudo mais, e de certa forma eles passam a trabalhar mais horas e em muitos lugares estão felizes com isso. Qual é o problema desse negócio? Se a base de partido social-democrata é operário em chão de fábrica organizado, e isso não existe mais no Ocidente, os partidos de esquerda desmoronam, eles deixam de ter a sua base popular, fica só com um pedaço da academia. Agora, claro, um pedaço da classe média tradicional que costuma votar neles. Essa turma, que eram os filhos, que são os filhos daqueles operários, eles se deslocam para a direita. Tá certo? Agora, o papo de democracia cristã, da centro-direita tradicional, não serve. O papo liberal também não serve. Então, eles se deslocam mais para a direita. A classe média tradicional do Ocidente, o que acontece com ela? Os ricos ficaram mais distantes e os pobres se aproximaram. Quer dizer, a minha geração não tem mais empregada doméstica todo dia em casa. Então, sim, você tem um ressentimento de classe média, sim. Porque a classe média ficou sem os símbolos tradicionais de status da classe média. Mas você tem um ressentimento do pobre, que não tem mais uma estabilidade, mas também não quer mais voltar para aquele mundo. Você tem, na verdade, quando a gente começa a pegar uma coleção de diversos ressentimentos, você tem a queda desse contato dos partidos de esquerda com as classes populares, e você tem essa quebra por falta de eleitor dos partidos tradicionais de direita. Isso não é só no Brasil que está acontecendo. Então, no fim das contas, de fato, a gente pode contar a moda brasileira, ou seja, passaram a ter acesso à universidade, isso e aquilo. Aconteceu em todo mundo. E aconteceu em todo mundo igual. Mas não é porque a classe média teve um problema. Toda aquela estrutura que sustenta o que nós costumávamos chamar de democracia liberal entrou em colapso. Lula, eu queria voltar com você para aquele assunto que você puxou, da história de que mais da metade da população está totalmente às margens de discussão política. E a gente vive numa grande bolha e a gente acha que, de fato, as pessoas estão muito conectadas. Quando a gente fala de país dividido, o que leva o eleitor a votar, a decidir quem é seu candidato, a gente vê as redes sociais que são muito fortes. Essa parte que é muito rasa, é a informação que é rasa, que chega a essas pessoas e que tem o poder de decisão de voto. E te pergunto mais, a falta, e aí a gente vai entrar também aqui em fake news, mas, por exemplo, a falta de checagem dos fatos e qualquer coisa, independentemente se você entregou, mas se você disse que você entregou ou se você disse que o outro fez, vira verdade absoluta, acaba modificando aí a cabeça do eleitor que não tem acesso a mais profundidade? Boa pergunta, Renata. Primeiro, eu queria agradecer a aula de Sociologia, que foi ótimo, porque foi muito boa essa reflexão. Olha só, a gente tem que pensar que, de fato, o Andrei pode nos dar melhor esse dado, mas eu lembro que um dado antigo do Datafolha, de uns anos atrás, mostrava que
grande parte do eleitor decide a eleição na semana anterior. Mais da metade dos eleitores decidem mesmo o voto uma semana antes de votar. Tem 30% que decidem na antivéspera e tem quase 20% que decidem na véspera. É para checar os dados aí, depois quem pode dar um Google nessa pesquisa do Datafolha pode checar. Mas, enfim, é muito grande o número de pessoas que decidem na véspera da eleição. Agora, todo mundo aqui está muito interessado nos áudios do Flávio Bolsonaro, na pesquisa da Datafolha que o Fábio Zanini circulou por aqui, que está por aqui conosco também, dos números que acabaram de sair essa tarde. Mas a verdade é que o cidadão brasileiro mesmo, aquele cidadão que está lá, o garçom aqui do restaurante do lado, o cara do frentista do posto de gasolina, esse cara está mais interessado agora sobre se o Neymar vai jogar ou não vai jogar, está mais interessado agora no desempenho da seleção brasileira, depois na festa junina. Então, esse cara só vai se ligar no assunto da eleição quando a gente tiver a propaganda gratuita, os primeiros debates e a notícia esquentando. E o que a gente pode falar a respeito disso é que a informação, portanto, passa a fazer mais efeito mais próximo da eleição. E quando a gente trata de fake news, às vezes a gente vê a fake news interferindo na campanha e às vezes a gente vê o tiro saindo pela culatra. Nós presenciamos, ano passado, ano retrasado, na campanha de prefeito de São Paulo, um candidato que era o Pablo Marçal, que na antivéspera do primeiro turno resolveu divulgar um laudo falso acusando o Guilherme Boulos de ser usuário de droga. Primeiro que o laudo era uma coisa mequetrefe, né? Era uma coisa muito mal produzida, mas foi possível desmentir em horas e provavelmente aquela atitude do Pablo Marçal tirou ele do segundo turno. Deixa eu só te interromper. Normalmente a gente vê que quando tem uma fake news, por exemplo, você tem um estrago muito grande. Então, você atingiu ali 100 pessoas. O desmentir, você não atinge 100 pessoas. Há sempre um desmentir que vai atingir menos. Número menor. Pois é, quero saber também de vocês. Pronto. Tá, mas eu vou concluir para dar tempo também do Duda e do Andrei falarem. Duda, aí depois você pega? Mas eu vou só concluir. O caso do Pablo Marçal, o tiro saiu pela culatra, porque ele produziu uma fake news que no dia seguinte virou um tiro no pé, porque foi rapidamente desmentido e provavelmente isso custou a ele a ida para o segundo turno. As pesquisas internas que nós tínhamos mostravam que ele estava numa ascendência e os outros candidatos em ou descendência ou estabilidade. Ele poderia facilmente chegar no segundo turno. E ele produziu uma fake news abusiva, desnecessária, e isso se tornou um tiro no pé que o tirou do jogo eleitoral. Então, tem os dois lados dessa moeda. Duda, o que você acha? Você foi vítima não só da fake news, você foi vítima do soco também, né? É horrível ser conhecido pelo cara que apanhou, né? E ficou ensanguentado na televisão. É péssimo isso aí. Você bateu na comunicação, cara, né? Mas eu contribuí, né? Eu já disse isso, repito, com 6 pontos, né, gente? Foi 3 aqui, 3 aqui, ó. O Ricardo Nunes, ele subiu, foi 6 pontos. Duda, ele caiu 6 pontos na pesquisa, você levou 6 pontos no olho. Eu recuperei 6 pontos, né? Tá bom, gente, vamos lá, ó. O que aconteceu com o Pablo Marçal, na minha opinião, foi assim, ó. Ele conseguiu criar um metaverso. Ele é tão eficiente, mas tão eficiente em rede social, que o que estava acontecendo no debate, ou na televisão, ou na vida real, não era o que estava acontecendo na rede social. Foi a primeira vez na vida que eu entrei numa eleição onde disse, cara, o que está acontecendo é isso, mas as pessoas, desculpa, mas tipo 5% da população estava vendo o debate. No começo, né? Porque depois da audiência a galera queria ver. Aliás, o pessoal de veículo de comunicação, porra, cara, 25 debates, cara, vocês judiaram da gente, é muito debate, porra. Mas quem não via o debate ia para a rede social e via um outro mundo, uma outra coisa que não tinha acontecido. Cara, até eu entender que estava acontecendo isso, foi uns 15 dias. Quando eu entendi isso, eu falei, vai começar a televisão e a rádio. Talvez vocês se recordem disso, eu coloquei uma propaganda na televisão dizendo o seguinte, vocês que querem conhecer e votar no Pablo Marçal, é um direito de vocês, fiquem à vontade, mas pelo menos conheça o candidato de vocês. Digita aí no Google. Pablo Marçal, PCC. Lembrem disso? Estava no Google isso. Quem fez as matérias foram meus amigos jornalistas que estavam lá. Né? Eu só pedi para as pessoas irem lá. 4 milhões de buscas no final de semana só com rádio. Sem televisão ainda. Então fica até uma dica aí para quem acha rádio funciona, televisão funciona, internet funciona. Rádio é incrível. Só que ele não tinha rádio nem televisão para trabalhar. Então se tinha um metaverso lá,
na rede social que ele criou, não tinha como ele rebater aquilo na televisão e no rádio. Ou seja, eu jogo um fluxo para a rede social para combater aquilo. E então lá ele começa a ter um negócio chamado rejeição, que até então ninguém conhecia, só tinha o metaverso lá na rede social, tudo que entrava lá era positivo. E aí as pessoas então começam a conhecer e começa a ter um novo contorno, um novo arquétipo de imagem que ele não tinha. E quando ele faz essa fake news, ele está com 60% de rejeição. Porque foi subindo rejeição, subindo rejeição, subindo rejeição. E aí, ele faz a fake news e Pablo vinha subindo até então, parou, né? Quando entra televisão e rádio, para, dá aquela estabilizada, Ricardo ali no meio. Marçal pega a voto da direita, né? Nunes tinha que pegar a voto do Boulos. E aí fica todo mundo ali, porque a direita ele levou toda. Enfim, e aí foi aquilo que vocês puderam observar, quem teve a oportunidade de ver isso. Só que quando Marçal lança fake news, ele tem 60% de rejeição, ou seja, de cada 10 pessoas que pegaram aquela notícia, né, 6 diziam, cara, na boa, não dá. Aqui não dá. Né? E aí então é quando ele cai. Porque na mente dele é o seguinte, ele tinha certeza que iria para o segundo turno. Se ele transforma o outro em vítima, né, o outro sobe. Beleza? Esse foi o raciocínio dele. E estava certo, se ele não tivesse 60% de rejeição. Tivesse 30%, 25%, o raciocínio dele estava certo. A partir do momento em que tem isso, ele então cai. Né? Boulos sobe, Nunes consegue se manter ali, vazou para o segundo turno, apertado, e poderia ter ido qualquer um ali. Né? Essa que é a real. Então, essa coisa de mentir ou desmentir, primeiro, gente, as pessoas têm uma tendência natural de acreditar naquilo que elas gostam, que elas querem ver, é uma tendência. Né? Quando você tem um número maior de pessoas que tem uma percepção diferente do mesmo assunto, é natural que aquele número de maior de pessoas sobressaia. Então, na minha leitura, essa coisa de que eu solto uma verdade e depois para desmentir a menor, depende. Porque se a mentira agradar um número maior de pessoas, a mentira vai andar mais, ou a verdade vai andar mais, ou desmentir vai andar mais, por conta dessa situação natural. Eu preciso passar a palavra aqui, né, para que as pessoas possam falar, e eu queria só fazer um apelo aqui, até para os nossos amigos de imprensa, eu queria aproveitar isso, gente. Quando é que a gente vai falar de Brasil, gente? Quando é que a gente vai falar de economia, de geração de emprego? Quando é que a gente vai falar de educação na política? Quando é que nós vamos falar de saúde aqui na política? Se a gente vai entrar numa eleição e vai ter alguém para disputar e vai cuidar do país daqui a 4 anos, cara, está na hora da gente começar a falar do Brasil. Eu só queria deixar essa dica aqui para vocês. Obrigado. Acho que tem... Andrei, já passo para você. Deixa eu só fazer uma observação. Duda, entendo perfeitamente esse caso, por exemplo, do Boulos. No entanto, e aí você diz quando é que a gente vai falar de saúde, de educação, mas a gente tem que falar com muita responsabilidade. No caso, por exemplo, do Pablo Marçal, ele também fez uma campanha difamatória contra a deputada Tabata. E eu não sei exatamente se a deputada Tabata teve a mesma sorte do Boulos, por vários motivos, porque ela é mulher, porque ela é mais frágil. Né? Então, eu entendo exatamente, a gente tem que falar sobre tudo isso, mas a gente tem que falar com responsabilidade. Posso passar para o Andrei ou você quer falar mais alguma coisa? Parabéns, querido. Eu só queria dizer, sim, foi uma injustiça grande, eu estava lá, acompanhei, estava ali, acompanhei, a gente estava junto, da mesma maneira que, né, quando eu fui agredido, eu tive um apoio muito grande dos colegas da imprensa, Lula que estava lá, Carla Femini que estava aqui, me ajudou, e as pessoas que estavam lá. Nós passamos por uma coisa absurda na eleição passada. Eu acho que tudo isso que envolve difamação, que passa daquela linha do que é razoável, tem sim uma grande chance de ser desfeito. O problema é que, naquela ocasião, naquele momento, né, ele tinha uma massa de comunicação muito maior. Né, e só por isso, na minha leitura, não é só por isso, mas talvez principalmente por isso, não foi possível a outra massa combater. Né? Na minha leitura, foi por isso. Quer pegada aí, André? Queria acabar numa nota otimista, Renata. Acho que a história dos últimos 20 anos no mundo democrático
foi uma história do surgimento da direita radical a partir do efeito catalisador das redes sociais. Por que ajudou mais a direita radical? Pelos motivos que o Pedro detalhou de uma crise estrutural da esquerda. Então, em alguns lugares no mundo, a esquerda conseguiu se aproveitar também dessas redes sociais. No México, por exemplo, na Colômbia, com Gustavo Petro, mas isso é uma exceção. Na grande maioria dos países, quem aproveitou as redes sociais para fazer um novo tipo de engajamento político foi a direita. Sendo que eu enxergo uma certa fadiga também dessa onda toda. Se a gente olha para os Estados Unidos sob o Trump, se a gente olha para a Meloni na Itália, se a gente olha para a Hungria, onde talvez o líder mais resiliente desse mundo acabou de perder uma eleição de forma bem contundente, eu enxergo que estamos observando os limites do discurso radical de direita que não consegue entregar o que prometeu. Né? E não é necessariamente a esquerda que vai se aproveitar disso, enquanto não resolve a crise estrutural que ainda a aflige. É uma proposta, de fato, mais pragmática. Né? A proposta do Peter Magyar na Hungria não é uma proposta efetivamente ideológica. É uma proposta muito focada em entender quais são os reais problemas daquele país, naquele momento, e qual que é a visão de futuro, o tipo de equipe de soluções realmente construtivas que podem ser colocadas. Eu enxergo isso também no Brasil. Se a gente olha tanto para o lado do lulismo e do bolsonarismo hoje, os heróis que a gente tem já não têm mais o brilho, né? E a capacidade de mobilização e o entusiasmo que já despertaram no passado. Não enxergo isso do lado do Lula, tanto é que a gente observa um governo que tem indicadores econômicos que não são tão ruins, mas não tem um grande nível de popularidade, pelo contrário, está, por exemplo, no Nordeste, continuamente perdendo apoio. E do lado do bolsonarismo, acho que isso está, em decorrência dos eventos recentes, até mais evidente. Mas as coisas não acontecem assim, automaticamente. A gente precisa de liderança, de talento político, de compromisso. Né? Acho que é por isso também que esse tipo de evento é tão importante. Quais são esses líderes visionários? Quais são as ideias? E quais são os esforços coletivos que eles podem construir para que a gente possa substituir algo que está, de fato, desmoronando por algo melhor? Gente, a gente tem 2 minutos e meio. Eu não sei fazer essa conta, mas dividam entre vocês 4. Eu sou jornalista. E eu queria... A última pergunta aí para vocês. Tem solução essa polarização? Eu acho que a gente tem uma esperança aí na frente, que é o seguinte. Algoritmos de recomendação de rede social cala vozes moderadas e joga para cima da distribuição grande para as vozes mais radicais. Large Language Models fazem o contrário. Se você pega um ChatGPT, um Claude, um Gemini, eles partem de uma tecnologia que pega, no caso do GPT 5.5, do Claude, do Opus 4.7, uma coisa tipo 60 mil anos de texto lido, e vai para a síntese daquele pacote todo, ou seja, vai para a mediana, vai para o centro. Todo mundo que usa muito esses chats percebe que eles sempre estão puxando para um lado, para um canto de moderação. No momento que a tecnologia fizer o flip, o jogo pode mudar. Vai, Lula. Eu vou ceder meu tempo aqui para o Duda e para o Andrei. Só queria dizer o seguinte, tem esperança, sim. A gente tem que ter consciência política, responsabilidade, não dar mole para fake news, não dar mole para discurso de ódio. A gente pode construir uma sociedade realmente um pouco mais justa se a gente estiver se autocobrando, ensinando nossos filhos e disseminando isso entre nossos pares da sociedade. 25 segundos para cada um. Gente, concordo com o Lula. Tem jeito, sim. E isso depende da gente. De cada um de nós. Cada um defender o teu lado, sempre respeitando que ninguém é melhor do que ninguém. O que está faltando é bom senso. Não é defender o teu lado, não. É justo defender o lado, com bom senso.
Diria que talvez a velocidade de mudanças no mundo nunca foi tão grande. Nunca a gente esteve numa situação de tanta incerteza sobre como o nosso mundo vai ser daqui a 10, 20 anos, em decorrência de inteligência artificial, mudanças no mercado de trabalho, mudanças em termos de como nossos filhos serão educados, né? Então, acho que é um momento de grande responsabilidade de mostrar que, de fato, é a democracia que tem a solução para esses desafios. Rapazes, muito obrigada. Agradeço muito. Que a gente consiga estar nas eleições esse diálogo. Obrigada.